O quanto você se faz de vítima na relação com seus filhos? O quanto você se faz de vítima na vida? Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma live diária. E hoje nós vamos falar sobre vitimização. O quanto a vitimização pode atrapalhar a sua relação com seus filhos. Como é que a gente aprende essa vitimização e como é que a gente pode evitar para não ensinar, para não disseminar isso nos nossos filhos. E qual a solução, né, para a gente ajudar com que os nossos filhos não se vitimizem para a gente, não se vitimizem diante da vida. Pessoal, a vitimização, pessoa que está viciada na vitimização, que se comporta com vitimização, ela, ela tem o hábito de achar que tudo é contra ela, tudo é pessoal. Sabe? Porque eu, ó vida cruel, ó azar. Lembra ter um desenho assim? Não tem ó vida, ó azar, ó mundo cruel. Então a vítima ela está sempre se comportando dessa forma. A vítima ela está sempre se comportando como se tudo fosse exatamente contra ela, como se fosse pessoal, como se fosse uma perseguição, como se fosse um ataque pessoal a ela. E ela está sempre reclamando dos outros, ela está sempre reclamando das circunstâncias, ela está sempre reclamando de algo fora dela. A vítima nunca olha para si, a vítima nunca olha para o que ela precisa fazer, para o que ela precisa mudar. A vítima sempre está culpando alguém por alguma coisa. Ah, foi culpa de fulano, por isso eu estou assim, foi culpa da circunstância, por isso eu estou assim, foi culpa de qualquer coisa externa. Quando você convive com uma vítima, como é que você se sente? Fala a verdade, você, adulto, você já formado, um adulto formado, como é que você se sente quando você convive com uma vítima o dia inteiro? Quando você fica escutando uma pessoa se vitimizando o dia inteiro? Cara, eu não sei vocês, mas eu me sinto extremamente esgotado. Eu me sinto extremamente sugado. Parece que a vítima tá querendo sugar ali toda a minha atenção, toda a minha energia e tá querendo sempre se beneficiar do que eu tenho, sabe? A vítima, eu me sinto assim. Quando eu convivo com alguém que fica reclamando de tudo o tempo todo. E pensa nessa vítima que está reclamando de tudo o tempo todo, achando que tudo é contra ela, tudo dá errado para ela, que a vida dela é péssima. Imagina essa pessoa que se comporta como vítima o tempo todo, e aí você sabe que ela está passando por dificuldade, e aí você leva uma solução para ela, você leva uma sugestão para ela, você leva um recurso para ela. E aí ela vai e enxerga o defeito daquele recurso, o defeito daquela sugestão que você levou, e ela não aceita a sua sugestão. Ela sempre fala, mas isso não dá certo para mim. Ela nem tenta. Mas ela sempre tem um discurso pronto. Isso não funciona para mim. Isso é muito difícil. Isso é muito caro. E a vítima está sempre querendo ficar, fazendo questão de ficar naquela condição de vítima. Agora, de onde que vem isso, né? Quando que começa isso? E aí entra a relação com os nossos filhos. Porque quando a criança fica doente, quando a criança está passando por algum problema e os pais se mobilizam para cuidar do filho, sabe? Ele está lá, coitadinho, e aí a mãe e o pai começam, coitadinho, meu filho, tadinho. E ele aprende que quando eu fico assim, mamãe não vai trabalhar, papai não vai trabalhar e ficam comigo. Uau, que legal, ser vítima é bom. Eu tenho atenção. Porque não é isso que uma vítima quer? Vamos combinar aqui, nós adultos, quando você pega um adulto que está se vitimizando e a pessoa vem para você, nossa, minha vida está um caos, minha vida está horrível, e eu não sei o que eu faço. Como é que você faz com essa pessoa normalmente? Ou não fica assim não, vai melhorar. Olha o que você está fazendo com essa vítima. Você está alimentando a vitimização dela. Você está lá falando com ela que ela é uma coitadinha. E que está tudo bem se vitimizar, espera que a coisa vai melhorar. Eu falo que a gente, depois que entra nesse processo de autodesenvolvimento, a gente tem uma tendência a ter um comportamento anti-vítima. Não é que a gente fica frio, não, tá? Diante dos problemas dos outros, jamais. Mas quando eu percebo uma vitimização, quando eu percebo esse vício de vitimização, pronto, pessoal, voltou. Tava no Wi-Fi aqui, parece que deu uma travada, eu coloquei no 4G aqui para melhorar. Mas vamos lá. A pessoa, quando chega perto de mim com esse vício de vitimização, ela está querendo atenção, ela está querendo coitadismo da minha parte, ela está querendo, sei lá, pena, dó. E quando a pessoa vem falando comigo, né, que eu tô com tanto problema, e tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, aí eu começo a fazer pergunta para essa pessoa. Tá, mas o que você está fazendo para reverter essa situação? Ela, como assim? O que eu estou fazendo? Eu não posso fazer nada. Eu falei, tá, mas se tivesse alguma coisa que você pudesse fazer, o que você poderia fazer?
Você começa a fazer pergunta para a pessoa, de duas uma. Ou ela vai sair do estado de vitimização, ou ela vai começar a olhar para a solução, se ela realmente quiser encontrar a solução, ou ela vai procurar outra pessoa para pedir conselho. Outra pessoa que vai passar a mão na cabeça dela, outra pessoa que vai alimentar o vício de vitimização. Mas entendam, isso não quer dizer que a gente fique frio para o problema do outro, que a gente fique insensível para o problema do outro. Não é isso. Eu acolho sim, quando eu vejo que a pessoa está sofrendo, quando eu vejo que a pessoa não está bem, a gente acolhe. A gente vive o luto junto com a pessoa. Isso é empatia. A gente vive o luto, vive um momento difícil junto com a pessoa. Mas, amigo, passou o luto, vamos focar na solução? Vamos focar em sair daqui? Vamos focar em resolver a questão? Entende? Agora, quando a gente percebe aquele vício emocional da vitimização, sabe? Tudo tá horrível, nada dá certo. Aí você leva uma sugestão, uma solução, ela, isso é difícil, isso é caro, eu não tenho tempo para isso. Então, eu vejo isso aqui acontecer. Eu trabalho com pais e mães, eu estudo muito sobre paternidade, maternidade, e às vezes amigos meus, já aconteceu de um amigo meu me pedir para fazer processo de coaching com uma criança de 4 anos de idade. E eu olhei e falei, não, amigo, eu não faço coaching com criança. Agora, você, pai, eu posso fazer coaching com você, para que você se torne um pai melhor e ajude sua criança a se tornar um filho melhor. Não é nem um filho melhor, é você se conectar mais com essa criança. Sabe, crianças, elas refletem o comportamento dos pais. Então, se eu ensino esse pai a mudar o próprio comportamento, a criança vai refletir. E aí esse pai virou para mim e falou assim, não, eu não tenho tempo para isso não, cara, eu trabalho demais. E não, o jeito é eu carregar essa cruz mesmo que eu tenho aqui, com essa menina difícil. Você percebe a vítima embutida ali, a vítima escondida ali? Ou nem escondida, né, escancarada pela fala dele. Mas entende que a vítima ela não quer conselho, a vítima não quer ajuda, a vítima não quer sair da condição que ela está. Ela quer atenção, ela quer holofote, ela quer ibope, ela quer tudo menos a solução, porque ela está viciada na vitimização. E aí lembra lá da criança, que eu falei aqui mais cedo na live. Lembra lá da criança que ficava doentinha e papai e mamãe paravam a vida, paravam a agenda deles para cuidar daquela criancinha doentinha, pobrezinha, e ficava tratando ela assim, coitadinho, criancinha, vem cá, filhinho, papai te ama, mamãe te ama. E a criança olhava aquilo e falava, agora eu tenho a atenção do papai e da mamãe. E só que o problema é que ela cresce com esse vício de vitimização, ela cresce achando que toda vez que ela se vitimiza, ela vai ter a atenção das pessoas. Ela cresce achando que só dessa forma ela vai conseguir ser amada por alguém e ela vai se fazendo de vítima o tempo todo. Só que isso é corrosivo. Vítima, você conviver com uma pessoa que é vítima o tempo todo é corrosivo. Suga a energia, drena a energia, leva nossos recursos. E a gente nunca consegue ajudar a pessoa porque ela não quer ser ajudada. Ela quer se sentir amada sendo vítima. E ela se sente amada como? Vem cá, coitadinho, vem cá, eu te dou colinho. Não dê colo para uma vítima. Acolha a dor do próximo. Entenda a diferença. Não estou falando para ninguém ser frio, ninguém ser insensível. Acolha a dor do próximo sem alimentar a vitimização. Acolha. Eu me lembro que várias situações, as pessoas chegam para mim, eu acolho, vem cá, o que está acontecendo, me conta, tá, beleza, vem cá, vamos curtir esse luto, mas aqui, vamos reagir? Vamos reagir na hora adequada? Vamos ver o que a gente pode fazer, vamos ver quais são as opções. Você vai, não dou conta agora. Ok, que dia que você vai dar conta? Entende? É trabalhar com inteligência emocional, com empatia, mas sem alimentar a vitimização, ensinar aos nossos filhos como é que a gente blinda os nossos filhos para que eles não cresçam com esse vício de vitimização. Porque crianças ficam doentes. Eu tenho 3 aqui em casa e é corriqueiro. Adultos, pessoas ficam doentes, né? Crianças ficam doentes. Gripe, sei lá, febre, virose, garganta, ouvido, tem de tudo. Crianças ficam doentes. É natural que eu dê uma atenção maior quando meu filho está doente. Eu tenho que tirar a temperatura de tantos em tantos tempos, tem que dar remédio, tem que acordar de noite para dar remédio, aquela coisa toda. Já é natural, uma mobilização diferente. Agora, o problema é quando a criança só percebe essa mobilização diferente no momento da doença. O problema é quando papai e mamãe são frios, são ausentes, são impacientes, são nervosos a maior parte do tempo. Mas quando o filho está doente, eles são carinhosos, eles são doces, eles são meigos, eles são pacientes. E aí a criança aprende, então quando eu fico doente, meu pai é calmo.
Quando eu fico doente, minha mãe é atenciosa. E aí a criança aprende o vício da vitimização. Ela aprende que é só se vitimizando que ela tem a atenção da mamãe e do papai. Ela aprende que é só se vitimizando, é só fragilizada que ela é amada pelos pais. E aí ela cresce um adulto fraco, frágil, sempre se fazendo de vítima, mendigando a atenção das pessoas, mendigando o amor das pessoas, se ligando às pessoas que alimentem aquela vitimização nela. Então como é que eu blindo os meus filhos para que eles não cresçam nesse vício de vitimização? Dê amor para os seus filhos a maior parte do tempo. Dê amor para os seus filhos. Quando eu falo dar amor, eu sei que todos os pais e mães amam os filhos o tempo inteiro. A questão é o quanto você comunica esse amor com atos, palavras, com ações, o quanto você dedica tempo para comunicar esse amor de verdade, o quanto você dedica tempo para ouvir empaticamente os seus filhos, não só quando eles estão doentes, não só quando tem alguma adversidade, mas no dia a dia. O quanto você para de mexer no laptop ou no celular para escutar o seu filho de forma empática, uma escuta ativa. Quando você faz disso a sua rotina, quando você leva isso para o dia a dia com o seu filho, você está alimentando no seu filho uma crença de que ele é suficiente para ser amado. O que ele é, quem ele é, já é o suficiente para merecer o meu amor. Ele não precisa ficar doente, ele não precisa se fazer de vítima para receber o meu amor, a minha atenção, a minha paciência. Entende como é que quando eu faço isso a maior parte do tempo, e ele adoecer e ele receber uma atenção maior, ele já está acostumado em receber atenção. Ele já está acostumado em receber amor, carinho, paciência. Ele já está acostumado a ser ouvido. E aí, ele, no momento da doença, para ele vai ser um plus, vai ser uma cerejinha do bolo, mas ele já está acostumado com aquilo. Com a atenção dos pais, com o carinho dos pais, com o olhar dos pais, carinhoso dos pais. Então, quando eu faço isso, eu estou blindando os meus filhos contra esse vício da vitimização. E meus amigos, essa vitimização ela pode ser muito perigosa para a nossa vida, na vida adulta, em vários aspectos, porque a vítima é fraca. Você não conhece nenhuma vítima de coisa boa, conhece? Vítima da Mega Sena, sei lá, vítima de um sorteio. Não, vítima é vítima de coisa ruim, vítima é vítima de violência, vítima de trapaça, vítima de sequestro, vítima de tudo que há de ruim é a vítima. Então quando você se comporta com a vítima, como vítima, você está nessa posição de fragilidade, você está nessa posição de fraqueza, você está exposto ou exposta. E aí você cresce dessa forma, com esse vício emocional da vitimização, e a vida, você fica como se fosse um coadjuvante na sua própria vida. Você não assume o papel principal na sua própria vida, porque você está sempre esperando alguém te resgatar. Você está sempre condicionando você estar bem com receber a atenção dos outros. Ou seja, quando você tem esse vício emocional da vitimização, até como pai, mãe, se eu sou a vítima, eu fico o tempo todo me comportando como vítima com os meus filhos. Sabe, vocês não me valorizam, nada que eu faço tá bom para vocês, e aquela coisa, vocês vão ver quando eu sair daqui, vocês vão ver o dia que eu não estiver mais aqui, e aquele discurso de vítima o tempo todo. Gente, isso drena, sabe? Drena a relação. É desagradável ficar com uma pessoa que está reclamando de tudo o tempo todo, se fazendo de vítima o tempo todo. E aí quando eu, pai ou mãe, a gente está se comportando como vítima para os nossos filhos, a gente está jogando uma carga ali nos nossos filhos de que eles são os nossos salvadores, de que a nossa vida só é ruim porque eles não se comportam do jeito que eu quero, porque eles não fazem o que eu quero. E aí eu fico sempre com fortalecendo essa comunicação de vítima. Isso é muito nocivo para o relacionamento com os filhos. Sem falar, pessoal, eu já atendi pessoas que hoje elas têm uma vida completamente disfuncional, adultos, pais e mães que têm uma vida disfuncional, e quando você vai pesquisar lá na infância, ele falava assim, nossa, como é que era a sua relação com a sua mãe, com o seu pai? Nossa, eu não sei, eu não tinha muito amor, não tinha muito carinho. Eu falei, mas como é que era? Ah, eu via minha mãe chorando o tempo todo, eu via minha mãe reclamando de tudo o tempo todo. Você entende como é que isso traz uma disfuncionalidade para a vida adulta do seu filho? Essa vitimização constante? E sabe por quê? Imagina que a criança que vê o pai e a mãe triste o tempo todo, reclamando de tudo o tempo todo, se vitimizando o tempo todo. O problema é que dá um nó na cabeça da criança, e a criança, quanto menor, mais nó ela vai dar, que ela entende assim, será que mamãe está triste comigo? Será que papai está reclamando de tudo por minha causa? Será que depois será que
que eu que dou esse trabalho todo para eles, e a criança vai trazendo isso para a identidade dela. E ela leva isso para a vida adulta. Ela leva isso para a paternidade, quando ela for pai, quando ela for mãe. E então a vitimização traz é como se fosse sei lá, uma doença no relacionamento ali, e vai drenando qualquer saúde daquele relacionamento, vai drenando as forças daquele relacionamento. Então, se você está se comportando como vítima, se você percebe, você que está aqui escutando essa mensagem, percebe que você tem esse vício da vitimização, se liberte disso agora mesmo. Principalmente se você é pai ou mãe, pare agora mesmo de se vitimizar. Como é que eu faço para me libertar da vitimização? Se comporte como uma pessoa vencedora, vitoriosa. Como é que se comporta uma pessoa vitoriosa? Diante de um problema, ela procura a solução, ela foca na solução. Ela foca no que pode ser feito para resolver a situação. A vítima não. A vítima foca no problema. A vítima foca na dor dela. A vítima foca que todos são os meus inimigos, todos estão de complô contra mim. Já viu pessoas que falam assim, tá todo mundo contra mim hoje. Já cansei de ouvir isso quando a pessoa vem se vitimizando para mim, eu falo com ela assim, tá, e qual a solução? Como é que a gente pode resolver? Aí a pessoa vira para mim e fala assim, você também é? Como se o mundo todo tivesse contra a pessoa. Entende que a vítima ela não quer a solução. A vítima ela quer continuar na vitimização. A vítima quer continuar viciada na vitimização. Então como é que eu me blindo contra a vítima? Contra o meu vício emocional de vitimização? Comunique vitória, comunique que você é um vencedor, uma vencedora. Diante dos desafios, se comporte como uma pessoa vencedora. Uma pessoa vencedora, ela foca na solução, ela procura a solução, ela faz o que precisa ser feito para reverter aquela situação. A vítima não, a vítima fica lá quietinha, quentinha, esperando um salvador da pátria. O vitorioso, ele é o salvador da pátria. Ele não é coadjuvante na sua vida, ele é o ator principal da sua própria vida. Ele é o capitão do barco. A vítima não, a vítima fica encolhidinha no canto do barco, esperando a chuva passar. O vencedor não, ele pega no leme desse barco, aproveita aquele vento forte da tempestade e vai para a praia. Entende como é que é uma questão de postura, como é que você se posiciona diante da vida. E os seus filhos estão vendo o seu posicionamento diante da vida. Se os meus filhos estão me vendo reclamando de tudo o tempo todo, colocando a culpa sempre em alguém, me vitimizando o tempo todo, é esse comportamento que eles vão aprender. É esse comportamento que eles vão reproduzir na vida inteira, na fase adulta, na adolescência, na vida inteira. Agora, quando eles me veem comportando como vencedor, como vitorioso, não quer dizer, pessoal, aqui, passei por um problema difícil, estou passando por uma situação difícil, viva seu luto. Se é uma situação que realmente ela é desafiadora, ela está te tirando sua base, viva seu luto. Sabe, às vezes coisas graves, a perda de alguém, uma doença grave, um problema mais pesado que você está passando, viva seu luto. Sabe, não tem como a gente ser forte, vitorioso o tempo todo, não. É muito difícil isso. Mas não quer dizer que você precisa ser fraco e vítima o tempo todo também, não. Então viva seu luto sem se vitimizar. Viva o seu momento difícil, mas coloque prazo. Coloque prazo. Não, peraí, eu vou ficar aqui X tempo, porque realmente eu estou esgotado, eu estou cansado, mas isso não quer dizer que você precisa ficar encostando em qualquer pessoa que chega perto de você e despejando todas as suas dores. Isso não é luto, isso é vitimização. O luto é eu voltar para dentro de mim, eu estou triste, eu quero ficar sozinho, então fica sozinho. Eu quero ficar aqui no meu quarto fechado, então fica no seu quarto fechado. Eu quero dar um passeio para esparecer sozinho e pensar na vida, então vai meditar, vai pensar na vida. Entende como é que isso você tem sua forma de viver seu luto, mas coloca prazo, coloca dia, coloca hora. Vamos focar na solução agora, então vamos, foca na solução, vamos resolver o que tem que resolver. Então é direcionar os seus recursos para a solução, direcionar a sua atenção para a solução. Isso é sair da vitimização. Isso é se libertar da vitimização. E quando a gente faz isso, a gente ensina aos nossos filhos. Filho, tem problema? Qual que é a solução? Filho, temos um desafio? Como é que a gente pode resolver? Eu lembro que meus filhos às vezes trazem demandas da escola, demandas, desafios que eles estão passando. Eu sento com eles, eu acolho. Às vezes eles estão realmente chateados, estão tristes, eu acolho. Eu falo, vem cá. Tal, beleza. E agora, filho, como é que a gente vai resolver isso? O que você pode fazer para que seja resolvido isso? Eu sempre ajudo os meus filhos, eu ensino os meus filhos a levarem o foco para a solução. Levar o foco, quais recursos nós temos para resolver isso agora. Quais recursos que eu não tenho, mas que eu posso conseguir para resolver isso agora. E aí eu vou ensinando os meus filhos a se blindarem contra a vitimização. E outra coisa, ame seus filhos. Ame seus filhos, ame intensamente, ame incondicionalmente, comunique amor para os seus filhos, porque quanto mais a criança se sentir amada, mais forte ela será. Quanto mais
amada ela se percebe, quanto mais comunicação de amor dos pais ela percebe, mais chances ela tem de ser um adulto forte e saudável emocionalmente. Então não comunique amor para os seus filhos só naquela hora que ele está com problema, só naquela hora que ele está doente, só naquela hora que ele está com um desafio maior. Porque se isso acontecer dessa forma, aí você está plantando, você está incentivando uma vitimização, porque ele vai aprender que só quando ele está frágil ele merece o amor dos pais. Só quando ele está doente ele merece que os pais parem a agenda para ficar com eles. E ninguém quer isso para os filhos, ninguém quer que os filhos cresçam nesse vício de vitimização. Ame seus filhos, vai passear com seus filhos, vai se interessar pelo que os seus filhos estão interessados, pelo joguinho que eles estão jogando, pela série que eles estão vendo no Netflix, pelo livrinho, pela revistinha de historinha que eles estão lendo. Conte histórias para os seus filhos, ame seus filhos o tempo todo, comunique amor para os seus filhos o tempo todo. Não, se perguntarem para o seu filho assim, o que é mais importante para o meu pai, o trabalho dele ou eu, o que será que seu filho vai responder? O que será que seu filho vai responder? Porque eu já vi um vídeo uma vez de criança respondendo assim, o mais importante para o meu papai é o smartphone dele, o mais importante para o meu papai é o trabalho dele. O que será que o seu filho vai responder? Entende como é que eu percebo ali o que é mais importante para mim na resposta do meu filho? Pode até ser, eu acredito nisso, que o seu filho seja mais importante para você, eu tenho certeza que é. Mas a questão não é só o que você sente, é o que você comunica. Você tem que comunicar isso. Casamentos acabam com essa justificativa. Ela sabe que eu amo ela, não precisa falar o tempo todo. Mentira! Amor tem que ser comunicado o tempo todo. Amor tem que ser comunicado em gestos, palavras, em ações, em pequenos gestos, em pequenas atitudes. É assim que a gente ama nossos filhos. Sabe, quando eu preparo aquele café da manhã para o meu filho, quando eu ouço o meu filho com atenção, muitas vezes o filho não quer que eu fale nada, ele só quer que eu ouça. Ele só quer que eu ouça sem se sentir julgado. Isso é comunicar amor, e quando eu faço isso para os meus filhos, eu estou blindando os meus filhos contra o vício da vitimização. Vitimização é um câncer na vida da pessoa. Sabe, eu exagerei aqui, tá? É uma doença na vida da pessoa. Sabe, a vitimização é uma doença que drena a energia da pessoa, que drena os relacionamentos da pessoa. Se você quer que o seu filho tenha, na fase adulta, relacionamentos saudáveis, então ajude-o, ensine-o a se blindar contra a vitimização. Ensine o seu filho que ele é amado, ensine o seu filho que ele é magnífico, que ele é extraordinário, independente do que ele faça. Não traga comportamentos, supostos comportamentos inadequados, que você não concorda, comportamentos, às vezes, disfuncionais. Não traga isso para a identidade do seu filho. Sabe, ele esbarrou, ele quebrou, ele não fez do jeito que você queria, você já começa menino feio, menino mau, desastrado, traste, e começa a apontar o dedo para o seu filho, levando isso para a identidade do seu filho. Não faça isso, desvincule os comportamentos inadequados com a identidade do seu filho. Ele não é inadequado, seu filho é luz, seu filho é bênção na sua vida, então comunique isso para ele. Comunique isso para ele. Você pode virar para o seu filho e falar, olha filho, o que você fez não foi legal, o que você fez merece reprovação, e você vai ter que reparar as consequências do que você fez. Entende como é que é diferente de eu virar para ele e falar, você é mau, olha o que você fez, você é um traste, olha o que você fez. Entende como é que é diferente? Então, amar os filhos é comunicar esse amor incondicionalmente ao que o filho faça. Comunicar amor é falar que o ama, é verbalizar, em gestos, em ações. E quando o filho se sente amado a maior parte do tempo, não é no momento só que ele está doente, não é só no momento que ele está fragilizado. Gente, ele vai crescer forte, ele vai crescer seguro, confiante, ele vai ser um adulto com muito mais chances de se destacar. E quando eu falo se destacar, não é se destacar na carreira, se destacar nas finanças, não, é se destacar como uma pessoa de bem, como uma pessoa que tem empatia pelo próximo, como uma pessoa que sabe o que é ser amada. Ela vai conseguir amar com mais intensidade. Ela sabe que ela se basta, ela não vai ficar mendigando o amor, a atenção das pessoas. Então, quando eu blindo meu filho contra a vitimização, para eu fazer isso, eu tenho que me libertar do meu vício de vitimização. Eu tenho que me comportar como um vencedor, como uma vencedora. Eu tenho que me comportar como quem foca na solução dos problemas e não me entregando aos problemas. Eu tenho que me comportar como eu sou o responsável pela minha vida e não esperando o salvador da pátria. Quando eu me comporto dessa forma, eu ensino para os meus filhos como é que se comporta um vencedor.
Quando eu falo vencedor, não é assim, eu só vou ser um vencedor quando eu tiver conquistado tudo que eu quero. Mentira! Quando você se comportar como vencedor, você vai conquistar o que você quer. É diferente. Você não tem que esperar as conquistas para se comportar como vencedor. Se comporte como vencedor agora. Vencedor é na postura. Sabe? Você conhece uma vítima pela postura. Vítima ou vencedor, pessoal? Dá para perceber na postura, na expressão, no ombro. Então você pode se comportar como vencedor agora. E quando você se comporta como vencedor agora, você está dando exemplo para o seu filho como é que se comporta como vencedor. Quando você se comporta como um vitorioso agora, focando na solução, focando no recurso, usando os recursos da melhor maneira, você está ensinando para o seu filho como é que se comporta como um vencedor e o seu filho vai aprender. Quando você ama seu filho, você está mostrando para o seu filho que ele já é um vencedor. Quando você chama o seu filho de vencedor, de vitorioso. Quando você profetiza coisas boas na vida do seu filho, você está amando o seu filho, você está fortalecendo a autoestima do seu filho. E você está blindando o seu filho contra o vício maléfico da vitimização. Vitimização drena a energia e a saúde emocional de qualquer pessoa. Então vamos blindar nossos filhos, vamos amar nossos filhos em todos os momentos. Vamos comunicar vitória dentro da nossa casa, vamos comunicar vitória nas relações com os nossos filhos, porque isso vai fortalecer os nossos filhos. E é nos fortalecendo que a gente fortalece os nossos filhos. Não quer dizer que não vai doer em algum momento. Vai doer, vai doer. Você não precisa se entregar à dor, é diferente. Você pode passar por isso. Você pode passar por isso forte ou você pode passar por isso vítima. Não quer dizer que vai doer. Não ignore a sua dor, não ignore a dor do seu filho, de forma alguma. Só não se entregue a ela. Só não transforme ela numa coisa muito maior do que ela verdadeiramente é. Encare os fatos e resolva os fatos. Veja os recursos que você tem, veja os recursos que você precisa. Isso é se comportar como vencedor. E ame seus filhos. Ame seus filhos incondicionalmente. Ame seus filhos o tempo todo. Brinque com seus filhos. Se divirta com seus filhos. Corrija os seus filhos na hora que precisar corrigir. Dê limites com amor, com paciência, com carinho, com empatia. Isso é a melhor forma da gente blindar nossos filhos contra a vitimização. Beleza? Uau, empolguei hoje na live. Empolguei muito. Eu gosto muito desse tema, pessoal. Eu acho que a vitimização é um mal velado que está presente nas famílias e drena a energia das famílias, drena a saúde emocional, espiritual das famílias. Beleza? Então que nós possamos nos comportar como vencedores para a gente blindar os nossos filhos contra a vitimização. Que a gente não se comporte como vítima, que a gente ame os nossos filhos para que eles não entendam que é só quando eles estão doentinhos, machucadinhos, que a gente ama eles. Ame seus filhos o tempo inteiro. Comunique amor para os seus filhos o tempo inteiro. Para que eles não precisem mendigar amor na fase adulta. Para que eles não precisem achar que eles só quando vítimas, só quando estão doentinhos, machucadinhos, que eles vão ser dignos de serem amados. Ame seus filhos o tempo todo. Beleza? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado, Renata. Renata está sempre aí nas lives. Muito obrigado. A Ju, eu vi que ela entrou aí também. Então, sempre aí presentes nas lives. Muito obrigado a presença de cada um de vocês. Lembrando que essa live ficará salva no meu IGTV, lá no meu Instagram. Compartilhe com quantas pessoas você quiser. Bom dia, Fabiana. Bom dia. Seja bem-vinda. É verdade, né? A gente tem que amar nossos filhos incondicionalmente, gente. A vitimização, ela começa na infância, tá? A criança que... Vou repetir aqui para quem entrou aí mais no finalzinho. A vitimização, ela começa na fase infantil, quando a criança está doentinha, machucadinha e que só recebe amor de pai e mãe quando está doentinha. Então ame seus filhos o tempo todo, para que eles entendam que eles são dignos de amor, dignos de receber amor, não só quando está doente. Tá? Então ame seus filhos para que eles se sintam fortes, se sintam dignos de receber amor. E quando chegar na fase... Eu falo isso muito com os meus filhos, muito. Falo muito, principalmente com a minha filha, eu falo isso muito com ela, eu beijo ela, eu abraço ela, eu cuido dela, eu trato ela muito bem, eu falo, filha, e eu cuido muito bem da mãe dela, eu trato muito bem a minha esposa, eu amo muito a minha esposa, eu comunico esse amor o tempo todo, eu ensino para minha filha, é assim que um homem deve tratar uma mulher, nunca aceite menos do que isso. Entende? Eu quero ensinar para os meus filhos o que é se sentir amado, o que é se sentir amada, para que eles não precisem mendigar amor de ninguém, não precisem cair na lábia do primeiro que aparece falando que ama, que gosta, que você é 10. Não, eu sei quem eu sou, eu não preciso de mendigar carinho e atenção. Eu não preciso me vitimizar para conseguir a atenção das pessoas. Entende como é que isso é forte e leva para a vida adulta dos filhos? Então vamos amar nossos filhos, pessoal. É simples assim. Vamos curar nossas mazelas interiores para que a gente consiga amar nossos filhos da forma mais intensa e mais verdadeira possível. Beleza? Se deixar eu fico falando aqui até 10 horas. Mas o Instagram também não deixa não, daqui a pouco ele encerra, né? Daqui meia hora.
Mas vamos lá, pessoal. Nossa proposta é de fazer uma live rapidinha, de no máximo 30 minutos. Então a gente vai encerrar aqui. Lembrando mais uma vez, a live vai ficar gravada. Se você que chegou no final quiser ouvir tudo, vai estar lá no meu IGTV daqui a poucos minutos. E se você quiser compartilhar com alguém, com alguma família, com algum pai ou mãe que você sente que está passando por essa, que tem esse vício emocional da vitimização, compartilhe com quantas pessoas você quiser. Tá bom? Lembrando também que as inscrições do nosso grupo de mentoria para pais e mães estão abertas, estão abertas. Então corre lá no link da minha bio, garanta a sua vaga, que são pouquíssimas vagas. É um grupo muito, muito pequeno, em que eu quero pegar na mão de cada um e ensinar ferramentas e ensinar como é que a gente lida com as nossas dores interiores para que a gente seja pais ainda melhores. Tá bom? Corre lá na minha bio, garante a sua vaga, porque vai ser muito incrível a gente ensinar ferramentas, aplicar ferramentas de coaching, técnicas de mindfulness, de meditação, para te ajudar a ser esse pai ou mãe que o seu filho precisa que você seja. Tá bom? Muito obrigado pelo presente de todos. Obrigado a você que viu esse vídeo gravado. Beijo no coração e até amanhã.